Janaína. Grande Júlio. Grande Júlio. Grande Bruna. Vou esperar aqui a Marta. Daniele. Débora. Grande Bruna, um abraço. O Gansandro. Grande Daniele. Estamos esperando aqui a nossa companheira Marta entrar aqui na nossa live. Vem, desce, Safu, desce. Vamos embora descer. Bom, boa tarde a todos. Faremos uma live hoje com a nossa companheira Marta, aguardando ela entrar aqui. Marta! Ué, ela não está aqui. Ela entrou aqui, ó, Marta Ferreira, ela está aqui, mas ela não entrou. Não está aqui. Não tá aí. Tá. Cadê as bolinhas dela? Não pode participar. Por quê? Marta, você entra de novo, porque está aqui dando que você não pode participar, né? Entre e solicita. Pede para você solicitar. Entra e solicita para você entrar aqui, porque aqui está dando para mim que você não pode participar. Não estou escutando nada aqui, barulho nenhum aqui. É assim mesmo? Ok? Não estou entendendo. Ela vai pedir de novo, vai entrar de novo. Entendeu? Estamos esperando aqui a Marta pedir de novo. Aí nós não tem a balinha. Agora foi. Tive que Agora mudar o foi. dispositivo. Deixa eu mexer. Pronto. Tá, porque aqui dava para mim que você não podia participar. Eu falei, ué, como é que vai participar se não pode? Entendeu? Eu tentei pelo PC, mas não funcionou. Ah, é, né? Então acho que era isso. Tudo Era bom? isso, é. Tudo Tá. tranquilo, professor? Tudo tranquilo, um prazer conversar com você. Sempre bom ter uma pessoa como você, que é da religião, tem um cargo importante numa casa e faz um trabalho importante para nós, né? Que tem uma repercussão para todos nós e dialogar com essa sociedade, com a vida acadêmica. Eu queria um pouco que você se apresentasse para o pessoal. Primeiro, que é a Marta, né? Como é que é o seu caminho religioso. E depois também falasse um pouco do seu caminho acadêmico, para a gente poder um pouco contextualizar você aí, junto às várias pessoas que estão entrando aqui para te ouvir. Beleza. Bom, boa tarde. Meu mutumbá e a bênção de todos os meus mais velhos, meus mais novos, minhas mais velhas, minhas mais novas. Eu sou Marta Ferreira, Marta de Oxum. Sou Iaquequerê, mãe pequena no Ileaxé, no Milaré Sabá. A casa de Iemanjá, coordenada pelo Babalorixá Daniel de Iemanjá, aqui em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias. Eu sou historiadora, né, e pedagoga, pertenço à rede do Estado. Fiz o meu mestrado em educação aqui na UERJ, no Rio de Janeiro, e agora estou doutorando também em educação, só que na Unicamp, né, com a professora Jaqueline Mendes. Pertenço ao grupo de pesquisa Fala, lá na Unicamp. Nossos eixos de pesquisa, a gente circula sobre narrativas outras, discursos decoloniais,
outras epistemologias. Aqui no Rio eu faço parte do grupo de pesquisa Cor da Baixada, que é coordenado pelo professor Nielson Bezerra, que é da UERJ aqui em Caxias. Né? É um grupo que para mim é muito caro, porque é um grupo de professores, de alunos trabalhadores também, né, da educação. Então, a gente tem uma pegada de... Antes dos cursos que tem hoje de apoio para preparação para entrada em mestrado, doutorado, a gente já tinha, o professor Nielson já tinha essa dinâmica de trabalho na Cor da Baixada, a gente sempre se ajudou, sempre leu o projeto um do outro, enfim. Né? E também nesses eixos de pós-abolição, de pensar patrimônio para além do patrimônio material, pensar povo de terreiro, principalmente lideranças de axé aqui na Baixada Fluminense, com foco em Duque de Caxias. Fiquei um tempo na Rural como professora substituta e lá participo ainda do grupo Currículo, Cultura e Política. Lá tem uma linha de pesquisa que era onde a gente ficava trabalhando com os orientandos que se interessavam na temática educação do terreiro, que é o meu enfoque de pesquisa mesmo, né? Então, acho que é um pouco no geral. Muito bom, muito bom. Não, muito bom. Tem uma trajetória. O que as pessoas têm que entender é que existe uma trajetória. E o que eu acho muito interessante é como é que agora você junta essa trajetória da religiosa, né, com essa trajetória acadêmica, quer dizer, ou seja, o que você tem descoberto, o que você tem visto, o que você acha que é importante dialogar com as outras casas que não faz, ou mesmo no campo da educação, com relação ao que acontece com as nossas crianças, ou mesmo com profissionais que se assumem como uma identidade religiosa. Como é que você vê essa questão toda aí? O que a gente vem percebendo com o decorrer do tempo, assim, a pesquisa não é tão antiga assim, tem muita gente antes de mim, muita mesmo, muitas mais velhas, né, como a Ebome Aguariá Ebé, do Pofonjá Wanda Machado, né, que já faz uma pesquisa há muito tempo sobre educação de terreiros, até pegando o exemplo da escola que tem no quintal do Opofonjá, lá na Bahia, né? Então, pois é, então a gente tem muitas mais velhas que já vêm nessa trajetória de pesquisa pensando em educação nos terreiros. Né? E aí a gente vai percebendo, principalmente a gente que está também dentro das escolas, de como esses saberes são deixados de lado, não são considerados, né, dentro dos espaços escolares. E aí a gente vai pensando também que existem os mais variados formas de educação dentro dos terreiros. Né? A gente aprende línguas, a gente aprende cuidado com a natureza, conhecimento do corpo, cuidado com o corpo, porque o corpo é o nosso templo, né? O Ori é o nosso primeiro orixá a ser louvado. Então, a gente tem uma gama de saberes e que eles são totalmente desconsiderados quando essas crianças e adolescentes saem do espaço do terreiro e quando nós mesmos saímos do espaço do terreiro, né? Porque a gente não faz essa distinção do que se aprende do terreiro fica no terreiro, a gente leva para a vida da gente, para além dos muros do terreiro. Né? Então, a gente acaba ficando... sempre foi silenciado e invisibilizado nos espaços escolares e nos outros espaços também. A gente sempre foi muito objeto de pesquisa. Né? A gente sempre abriu muito para ser campo de pesquisa. E o movimento que vem se fazendo há alguns anos é de nós mesmos estarmos pesquisando, nós estarmos falando de nós mesmos. Né? Então, eu acho que a gente que está nos cotidianos do terreiro, eu acho que fica muito menos complicado para se pensar como é que se constroem esses saberes, como são repassados esses saberes, ressignificados, né? Porque a gente não pode perder de vista que a gente tem uma gama de candomblés, né? Cada casa, além de serem candomblés variados, né? Queto, Angola, Jeje e daí por diante, a gente ainda tem também as especificidades de cada casa, que tem a sua forma de ensinar, a sua forma de estar repassando. Oi? Voltou. Então, tá me ouvindo? Congelou você de novo. Voltou.
Ah, então tá bom. Então, Congelou de pensar... novo. Ué, Tá gente, congelando aí. tá congelando? Deixa eu ver aqui a internet. Tá congelando. Vê aí. É a internet aí, tem que mexer um pouco. Voltou, agora voltou. Voltou. É engraçado, Então, e você tá pra cá, vai. Vai. e aí a gente fica pensando que existem essas gamas de candomblés, cada um com a sua forma, com as suas próprias experiências, suas formas de passar seus conhecimentos, de construir e ressignificar esses conhecimentos também. Né? Eu acho que é importante a gente também não perder isso de vista, né? Que cada casa é uma casa. A gente não tem uma liturgia, né? Um manual, né? A gente tem até lá o livro Os Nagô Yorubás, né? E aí, pensando dessa perspectiva do lugar que eu falo, eu estou falando especificamente de um terreiro que é de fundamentação Nagô Yorubá, né? Não estou falando de nenhuma outra região da Nigéria, né? Nem me referindo aos Alçá, aos Igbo, mas, né, tem um lugar específico para a gente pensar dessa civilização que organizou essa religiosidade aqui no Brasil. Então, a gente tem que pensar nessas especificidades também que cada casa tem. Né? Muito importante você falar isso, porque por mais que tenha aparentemente não, tem de fato na Nigéria tem uma liturgia geral, né? Uhum. Mas as práticas são as práticas muito particulares, né? Embora os orôs se mantêm, aí lá o papel do babalaô cumpre um pouco esse formato. No Brasil houve um crescimento muito grande mesmo dos zeladores de orixá, né? Uhum. Então, acabou cada uma criando uma particularidade dos seus ritos, da sua forma de ser. Então, não dá para você condenar e dizer que está certo ou que está errado. São experiências e ritos que existem, né? Então, você fala muito bem isso. Acho que esse é o cuidado que nós temos que ter. Como a gente diz, né, cara? Eu aprendi assim. Uma diz isso, né? Porque eu aprendi com a minha avó, aprendi com a minha mãe, aprendi com não sei quem, né? Então, essas experiências, elas existem. Então, a gente tem que levar em conta essas experiências. Pode ser que na minha casa não seja assim, na outra não seja assim, mas não quer dizer que está errado. Mas não, tem uma cosmologia que acho que isso é que é a questão central, que muita gente não conhece direito, muita gente foge dela. E você fala uma experiência que eu achei muito interessante da sua fala, é que a questão decolonial, né? Porque, infelizmente, eu tenho visto pessoas falando do candomblé, dando aula de algumas coisas, mas numa postura e numa análise extremamente colonial. Por mais que ela diga que é decolonial, ainda é colonial. Isso tem criado alguns problemas, né? Porque a pessoa fala para um grande público ocidental, então usa uma fala ocidental, e as pessoas ficam animadas com a fala daquela pessoa, traz alguns conteúdos, mas eu observo que elas tiram isso de um contexto, né, do livro e não do contexto prático, né? Então, eu tenho observado, do ponto de vista, uma análise com uma experiência religiosa que nós temos, eu também dou uma experiência acadêmica, de uma vivência que eu tenho na África, na Nigéria, principalmente no mundo iorubá, eu vejo que as pessoas estão totalmente... não estão contribuindo. Elas estão, na verdade, criando uma deformação ainda maior, até pelo conhecimento que elas têm. E na sua fala, eu acho também que a história também diferente é essa, que você vem de dentro, você vem de uma família, né? Então você viu muita coisa com a sua família, e você, além de estar na academia, você então está preocupada de que forma você analisa esses contextos e que narrativa, no fundo, pode contribuir. Eu acho que isso aí que é um dado muito importante. Eu acho que essa questão para a gente é fundamental, né? Que linguagens são essas? Porque a gente entra na academia e aí, porque nós somos formados por essa academia cartesiana, eurocentrada. Não estou dizendo que a gente tem que jogar isso tudo fora, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que fazer um exercício, que eu acho que é um pouco isso que a gente está fazendo dentro da academia, né? Quando a gente está ali pesquisando, fazer um exercício de trabalhar
com os nossos teóricos, com as nossas fundamentações teóricas e trazer as nossas linguagens para esses espaços também, até para mostrar que existem teorias outras, narrativas outras, né? Autores outros. Por exemplo, eu utilizo Mãe Beata de Iemanjá tranquilamente nas minhas pesquisas, porque para mim ela é meu referencial teórico. Assim como é minha falecida avó de santo, é meu referencial teórico, é minha fonte de pesquisa. Então, eu acho que a gente tem que dar atenção a isso. E tentar se debruçar nesses autores, tanto afrodiaspóricos, como alguns africanos também. Eu tenho me debruçado especificamente de alguns autores moçambicanos que discutem narrativas e de autores nigerianos, autoras principalmente, né, para pensar a organização do terreiro, para pensar nessa diáspora, já que eu estou num terreiro de origem nagô e yorubá, então pensar como é que essa influência, né, na diáspora se deu. É porque a gente, quando começa a ler, né, professor, a gente encontra pontos que a gente vê no terreiro da gente aqui no Brasil, Claro. né, das filosofias e tudo mais. Então, eu estou trabalhando, estou tendo esse cuidado. É uma tarefa fácil? Não é. Não é uma tarefa fácil. Né? Você precisa estar num grupo que também te ajude a pensar isso, que escute, né? Que tenha orientadores que escutem, que estejam abertos para essa pegada, né? Para a gente pensar sobre outras perspectivas, né? Que é um pouco esse exercício que eu tenho feito agora no doutorado com a Jaqueline Mendes, que ela é linguística, então ela vem dessa pegada de pensar epistemologias outras, narrativas outras, né? E a gente tem se debruçado sobre Nsimba José, aquele moçambicano que fala sobre narrativas, a Oyeumi, né, o Eronque, a gente tem trabalhado também com ela para pensar a questão da matripotência e tudo mais, a força do feminino e tudo mais, e as filosofias ali nigerianas, e tenho também tentado trabalhar com autores na afrodiáspora, gente de terreiro que já está na academia, sim. Né, como é o caso do senhor, do professor Anderson Flor, que é cria de terreiro, já está nesse espaço e tem uma produção teórica consistente para a gente estar fundamentando os nossos trabalhos. Eu acho que é importante a gente mostrar que a gente tem uma teoria, para além da eurocentrada, né? Que é uma coisa importante. E um diálogo importante, está sendo de uma casa tradicional, né? As pessoas pensam que o candomblé é constituído no Brasil como se fosse uma coisa à parte, né? Eu até escuto algumas bobagens que dizem assim, não, o candomblé é uma construção brasileira. Não é verdade. O candomblé é uma construção de africanos e iorubás no Brasil, a partir de uma lógica entendeu? As pessoas falam bobagem. Quando elas querem um discurso de autoridade, para dizer, ó, vocês sabem da África, é lá, não é aqui. Bobagem. Então, quem vê o Acel Pafonjá, quem vê a Casa Branca, quem vê o Cantuá, que são as chamadas primeiras, né? E o papel do bambochê, né? Você vê isso lá muito nítido. Né? Então, a forma da chamada família extensiva, que você vê muito presente lá, até hoje, é o que foi construído aqui. De alguma forma foi construído aqui. Então, a novidade é a roda, aquela satisfação pública, que lá não tem. Agora, os orôs, a forma coletiva que se tinha antigamente, por exemplo, as mais velhas nunca iniciava ninguém sozinho. As mais velhas chamavam a outra não é à toa que tem gente que é feito no Queto, a mãe pequena de Angola. Essa é uma forma de identidade, porque é uma coisa muito coletiva. Quando essa individualidade ela cresceu dentro do candomblé, essa visão ocidental, que o cara acha que ele dá conta de tudo sozinho, né? Que ele entende de tudo, entendeu? Eu acho confusões. Até como elas tinham vários vinham de grupos diferentes, de etnias diferentes, cada uma sabia bem de Iemanjá, outra sabia bem da Uju, então se juntou ali para poder trocar. Né? Quem conviveu com essa geração acabou aprendendo, né? Como é que se cuida de Obaloaí, como é que se cuida... Não é que era desse culto. Esse culto, então, se juntou. Né? Então, eu tenho observado... Vai, eu acho que é isso que é interessante na sua narrativa, na sua fala.
Eu não costumo dizer, eu também não uso a expressão que o candomblé veio de África, eu costumo dizer que é de matriz africana, né? Porque eles estavam aqui e ressignificaram com essas junções, né? Você sabe um pouco, e isso virou uma cultura nossa, porque as casas de axé que foram abrindo, elas continuaram se ajudando o tempo todo, né? Os nossos mais velhos, meu tio Oswaldo Xangô, ele fala muito, onde tinha um galo, se escaldava o galo, que era para todo mundo ter comida dentro do terreiro. Não era comer todo mundo galo escaldado que rende para todo mundo. Essa coisa de ninguém ficar sem comer. E é muito interessante essa prática, né? De você convidar a sua casa irmã, de levar o seu iaô para casa irmã para bater cabeça, independente se é Queto, se é Angola, se é Jeje, é seu vizinho. É sua família extensiva, está ali do seu lado, está no mesmo bairro que você. Então é uma prática, por isso que eu falo que é para além dos muros do terreiro. Porque essa dinâmica a gente leva para outros espaços, que é um curso que a gente faz no mundo acadêmico. Né? Que você convida o amigo, a gente vai, às vezes, até sem cobrar, porque é a questão desse laço de divulgação da própria pesquisa, divulgação da pesquisa do irmão que tá ali junto contigo. Então, isso é para além dos muros do terreiro. E a gente vê isso muito refletido também na formação das nossas crianças e de jovens também. Né? Só um minutinho, o Érico Braz de Xangô entrou aí, o Fabrício, muitas pessoas estão entrando para acompanhar essa galera toda aí que se sente nossa, comprometida, cada um na sua área, com a nossa identidade. Mas eu acho muito bonito você falar dessa troca, né? E que começa com as crianças, né? E quando virou rivalidade, virou um problema sério. Virou rivalidade, virou vaidade, virou uma série de confusão, mas não era assim. Por mais que tivesse uma coisa ou outra, mas você sabia como tratar de forma coletiva. E como você passa isso para as crianças do terreiro? Essas práticas, é o que a gente costuma sempre conversar sobre isso. Essas práticas, lá em casa a gente tem a sorte de ter famílias inteiras dentro da casa de axé. Então, as pessoas estão no cotidiano do axé, né? Porque tudo que a gente aprende, até mesmo a filosofia do terreiro, né? Essa filosofia afrodiaspórica, só vivenciando, só estando nos cotidianos, né? Então, a criança sabe, como todos nós, né? Porque a gente também não tem essa ordem adultocêntrica dentro do terreiro, né? Isso é por hierarquia de tempo de santo, é por hierarquia de cargo, a gente vai aprendendo junto, né? É bem interessante que na pesquisa de mestrado tem um menino que fala, aqui no terreiro a gente aprende diferente da escola, porque aqui todo mundo ensina, né? Porque se você está na cozinha, está lavando louça, você está escutando a história. Enquanto está preparando a comida de santo, o pai de santo está contando a história, por que aquele é no dendê, por que aquele é no azeite doce, né? Por que tal orixá carrega aquele elemento ritualístico na mão e não o outro. Então, você está ali na cozinha, no trabalho, limpando o barracão, você está ouvindo e você está aprendendo com todo mundo, o tempo todo. Né? Então, se você está presente no terreiro, você está aprendendo. E é isso um pouco que acontece com as crianças. As crianças ficam muito soltas, muito à vontade, mas elas estão sempre atentas. Né? Elas brincam de receber orixá. E aí é bem interessante que não tem essa de menino só recebe orixá masculino. E é bem interessante essa brincadeira. E quando sai do terreiro, é que a gente vê isso sendo tolhido e, infelizmente, dentro das escolas, né? Não, isso é de menino, isso é de menina. A gente não trabalha com essas questões, né? Você pode brincar do que você quiser, você pode fingir que está recebendo o santo que você quiser, né? Você não tolhe a criança nisso. Então, eu acho que o cotidiano, a própria dinâmica cotidiana do terreiro, é que faz com que essas crianças e todos nós vamos aprendendo no dia a dia, né? Junto mesmo, né? Um ajudando o outro. Lá em casa a gente tem um hábito de quando se recolhe para a iniciação, de ter um caderno. Não é obrigado, mas a gente sugere, o Pai de Santo sugere, para você registrar as rezas, para você registrar o que você achar importante, de repente o que ele explica para você, que eu acho que é um ponto importante também para as crianças,
é a ritualística fazer sentido. Claro que tem coisas que só com certo tempo, sim, mas eu acho que tudo que você pode explicar para fazer sentido para aquela criança, para aquele jovem, para qualquer pessoa que está ali naquele espaço, aquele ritual precisa fazer sentido, ele precisa entender. Por isso que hoje a gente vê, ontem eu estava conversando com uma Iaô de Oxalá, ela está com 8 aninhos, a Gamo de Oxalá, e a mãe dela estava contando que na escola ela acabou de ser iniciada em janeiro, quando ela, no iniciozinho antes da pandemia, que ela foi à escola, uma mãe foi falar para ela que não queria que ela falasse nada da religião dela para a amiga. E aí ela falou, não sei, ela brigou, discutiu com a mãe da amiga, por que não? Que a religião dela era tão bonita, cuidava da natureza, todo mundo comia junto, e começou a explicar o que era o candomblé. O Ebome Lucas, que agora foi feito bebê e agora vai fazer 9 anos, agora sábado, ele fez um vídeo quando um amigo dele na escola falou mal da religião dele, falou que era coisa do diabo, e ele pediu à mãe, eu quero fazer um vídeo para explicar, porque é muito bonito tudo que a gente faz. Então, eu acho que quando faz sentido, quando eles compreendem a ritualística, na medida do possível para cada faixa etária, eu acho que isso é o que instrumentaliza essas crianças, esses jovens e os praticantes de um modo geral, para poderem dar conta dessas questões, né? Para além do muro do terreiro e até para lutar contra as discriminações que a gente sofre, né? Nesses outros espaços, né? Eu acho muito importante o que você está dizendo, porque eu vejo na Nigéria que os meninos eles vão para a escola formal, digamos que é a escola colonial. Mas ele volta e na família, no Ebé, ele vai aprender o que está ali no dia a dia. Então ele convive com os dois saberes. Né? Sim. Lá é obrigado a conviver. Que é filho de babá, ou então, ou quando a família faz o jogo e descobre que aquele menino tem um caminho, seja de Nexegum, seja de Ogé, seja o que for. Ele vai aprender com o mestre. Né? Então, esse Sim. diálogo entre a sabedoria e a instrução é que é o grande problema no Brasil. Porque a gente tem a academia como saber absoluto e não é. Eu costumo até falar sobre isso, quando me falo, eu digo 2 exemplos. Eu digo assim como exemplo, Zé Flávio e a Anitinha da Oxum. Alguém precisa fazer uma tese sobre isso. Tem que provocar alguém a escrever sobre isso, porque Zé Flávio era doutor na Sorbonne, né? Era professor da UERJ, da UFRJ, né? Fez a USP e papapá, vai para a Nigéria, volta meio escangalhado, uma coisa que ele viu lá que não era para ver. Aí a Anitinha, que dizia para mim o seguinte, Ivani, a fulana disse que eu não tenho diploma. Eu tenho diploma de parteira. É assim que ela dizia. Né? Aí a medicina não dá conta de nada, né? O hospital da UERJ não deu, e quem deu foi a Anitinha. Com a sabedoria que ela tinha, o conhecimento que ela tinha, e ela sabia. Né? Então você imagina uma pessoa que dizia que só tinha diploma de parteira, né? O outro que era o doutor, pós-doutor. E aí também é o Vir Alves e a Anitinha. Então essa relação ela é muito interessante você observar isso. Né? Porque a gente fica tentando se adequar. Não, mas a fulana fez o 2º grau. Fulana, não, são saberes, entendeu? Diferentes e que eles podem dialogar entre si. Então, o que você está falando é um pouco isso, como é que esse mundo cartesiano vai dialogar com um saber, que é um grande saber, na verdade é isso, o cartesiano vai beber aqui para virar ciência, né? Como é que isso dialoga? Porque o cartesiano é isso, ele vai lá e estuda e depois, como você disse, é objeto. Nós não queremos mais isso. Não, e a gente vai percebendo que muitas das nossas práticas, elas aparecem, teorias, nossas teorias, elas aparecem lá como eurocentradas. Opa, nosso veio antes. Então vou te dar um exemplo prático. Só um minutinho que eu vou te dar um exemplo prático. Gente, beijo, obrigada, hein? Pessoal, muito baxé. Eu costumo, também quero dar um abraço aí a todo mundo que está ouvindo, que está falando. Lá, abençoe todos, Shoguian. Isso aqui é um exemplo prático. Eu costumo dizer isso. Se eu opeleifa, né?
E aí eu digo o seguinte, qual é a ciência mais moderna hoje no mundo que todo mundo fala? É a computação. A computação. A computação, ela é binária. Uhum. E os estudiosos dizem que são 256 canais, os estudiosos de computação. Esse oráculo, que é milenar, nós estamos no ano 10.064, que começou agora, domingo retrasado, né? Ele é binário, a combinação dele dá 256 Odu. Sim. Então, aqui E está a aí, né? sabedoria. Aqui está a sabedoria. O cara pegou isso aqui e transformou em computação. Sim. É É uma gênio que você está dizendo. tecnologia. É uma Tecnologia, o tecnologia. conhecimento, é uma matemática, tem uma matemática, entendeu? Então as pessoas, elas, eu sempre uso como exemplo assim, eles ficam Uhum. impactados, a computação, cara, que mexe com computador, com celular, com não sei o que, essa ciência, nasce dessa sabedoria aqui. O cara foi lá, olhou, é igual a Coca-Cola. O grande barato da Coca-Cola, o que que é? É o nós de cola, é o Nós de Obi. cola. É o Obi. Obi. Pois é. E aí, como a gente, até na própria formação dos professores, quase não se tem acesso, e agora não, agora a gente está tendo um movimento, agora, de uns anos para cá, a gente tem um movimento maior para se conhecer mais jogos africanos, jogos infantis africanos, para se pensar matemática, para se pensar outras disciplinas até, e aí isso agora já tá saindo em publicações. Eu acho que um material que é interessante, que hoje está disponível para os professores, né? Quando falam, eu tenho muita dificuldade quando falam assim, que não tem, o professor não tem a formação. A gente realmente não teve. Eu fiz história e eu nunca tive, fiz na década de 90, nunca tive disciplina sobre história da África. Tudo que eu tinha de conhecimento foi porque eu pesquisei por conta da minha família e da minha religiosidade. Tanto que quando saiu a lei, eu fui da primeira turma do CEAP, eu ainda levei outros professores para ter uma formação mesmo, né, institucional mesmo, né, sobre história da África, né, para me instrumentalizar para as minhas aulas, fundamentar melhor. Mas a gente não teve, mas eu tenho uma dificuldade, porque hoje a gente tem muito material disponível. Sim. Né, as próprias publicações do CEAP, o material da Cor da Cultura, que tem muita coisa ali com as mães de santo, falando, Mãe Beata de Iemanjá falando de folhas, falando de espaço. Né? A gente tem muito, muito material hoje para estar trabalhando e para estar implementando a legislação vigente que a gente só vê sendo trabalhada nas escolas como projeto. E, na verdade, é para ser curricular. Né? Tem que estar na matriz curricular. Não é para ser um projeto para trabalhar em maio ou em novembro. Ela tem que estar no currículo dessa escola, das disciplinas. Né? Claro que tem lá as disciplinas anotadinhas lá, as preferenciais, mas ela pode ser trabalhada essas questões africanas e afrodiaspóricas nas outras disciplinas também. Mas a gente não percebe um movimento, até porque dentro das escolas públicas a gente tem essa dificuldade, né, com algumas equipes de gestão, com alguns próprios colegas. Eu sempre conto aqui numa experiência da escola que eu trabalho, que a gente tem muito, aqui em Santa Cruz da Serra, a gente tem muito barracão, né? Seja de Umbanda, de Candomblé, tem muito barracão aqui. Então, a gente tem muitos alunos candomblecistas e eles ficam todos escondidos. Todos estão tocando violão, cantando música gospel dentro da escola, mas ninguém está falando sobre a sua religiosidade, sobre seus conhecimentos. Tem crianças ali que têm conhecimento de folha impressionante, né? E estão quietinhos, ficam escondidos com medo de sofrerem algum tipo de violência, né? Mesmo que seja verbal, acabam se escondendo e escondendo o seu conhecimento também, né? Uma pena, né? Porque eles poderiam estar contribuindo e os professores também estarem aproveitando. Não estou dizendo que os professores são culpados, eu acho que a nossa formação, né, deixou essa lacuna na gente e a própria organização do ensino mesmo, né? Por exemplo, eu estava no encontro no Copene e aí um colega, um pesquisador negro,
quando perguntou sobre a minha pesquisa, eu falei que eu pesquisava educação nos terreiros, e ele virou para mim e falou assim, ué, e tem educação nos terreiros? Como se não estivesse na casa dele. Como Pois é, se ele não estivesse na casa eu falei dele. isso, eu falei, olha, o banho de poço que sua avó te dá tem a ver com a gente do terreiro, tá? O xaropinho de erva que a sua avó fez tem a ver com a gente do terreiro, tem a ver com a afrodiáspora. Então, eu acho que é um pouco... a nossa própria formação acaba fazendo a gente dar essas escorregadas, né? Que são sérias. Não, mas que mostra que o cara está fora da realidade da família dele próprio. Pois é. Aí ele virou o acadêmico ocidental, o cara, entendeu? Porque ele acha que educação é só isso. Não é, não. Pois é, além, né? É para a concepção de educação mesmo, né? O que é educação? Que é para além dos muros escolares, né? Existem várias filosofias educativas que circulam principalmente nas comunidades tradicionais, né? Sejam elas quilombolas, de terreiro, de civilização indígena, né? São filosofias outras, modos de perceber o mundo de uma outra perspectiva, né? Que não essa que domina a gente, né? Que é ocidental demais. Não, e um desafio que eu acho que vai ter daqui para frente, eu tenho provocado, né? A Rose Cipriani está aqui, né? Está aqui acompanhando, né? Sim, querida. Grande professora Rose, grande amiga, grande companheira comprometida. Eu faço algumas críticas, as pessoas elas acham que é uma crítica pessoal, e não é. Ou melhor, eu faço umas provocações porque eu aprendi que na política você não tensiona, não vai. Somente com o campo progressista. O campo conservador a gente já sabe o que é, não adianta, né? O cara da Palmares falar as bobagens dele, mas o progressista, já que ele quer ser aliado, ele tem que entender algumas questões. E uma das provocações que eu vou fazer e tenho feito eu não vejo quando os caras falam a chamada proposta para a educação, ela sempre está ligada à questão da instrução no diálogo com o mercado. Nós somos pedagogos, eu também sou pedagogo e historiador, sei disso. Todos nós sabemos disso. Né? A educação formal é voltada para o mercado. Sim. Essa confusão toda aí. Né? E o cara não coloca que tipo de proposta ele pode fazer onde possa inserir essas novas questões colocadas como questão central. Eu só vi um candidato a prefeito, das lives que fizeram aí do Jornal o Dia, só um, que falou na Lei 10.739, que é a prioridade do governo dele, se ele for eleito. Pode ser até que ele não vai ser o candidato do partido dele, com certeza. Né? Mas mesmo na esquerda, onde nós militamos, é o campo que nós estamos atuando, eu vejo essa coragem de se dizer isso, um candidato a prefeito, né? Dizer isso textualmente. E o PT cometeu um erro quando, na verdade, ele não comprou essa briga. Né? Recuou pela pressão dos neopetistas. Isso congelou. Você também congelou aí. Voltou. Entendeu? Voltou. Então, a questão não comprou essa briga e ficou na refém dos neopentecostais que achava que ensinar a ler era ensinar a religião, e não é. Né? Então, esse desafio, como é que a gente pode dar conta de um projeto para a cidade, agora que vai ter eleições municipais, né? Uma provocação desse tema ser um tema central no campo da educação. Se a educação tiver, o candidato tiver que falar nos 5 itens que ele acha importante, além do salário do professor que ele sempre vai falar do material didático, vai falar da obra da escola, né? Ele tem que falar sobre essa questão da lei, como você muito bem disse, não é como um projeto nem criar uma coordenadoria. E talvez, na minha opinião, uma provocação, por que não ter uma secretária de educação com essa identidade, com esse perfil? Porque você tem que sinalizar para a sociedade o que você quer. O que você acha dessas provocações? Eu fico pensando que eu também concordo que foi deixado de lado. Né? A gente já está aí com a 11.645, que é uma modificação da 10.639, e a gente não conseguiu dar conta nem das questões da 10.639. Eu acho que a questão da implementação e da cobrança dessa implementação ficou a desejar. Nem existiu, na verdade, né? Como cobrar a implementação dessa lei? Né? Eu acho que somos nós, enquanto movimentos sociais, povo de terreiro, e que vai ter que estar fazendo essa pressão, assim como foi também para a promulgação da legislação, que a gente sabe que é uma luta antiga dos movimentos negros,
né? Não foi de repente surgiu a lei, não. Foi uma luta antiga, né? Só dialogar com você nisso aí. O pessoal fala uma coisa errada. É uma lei do Lula, não é. Essa lei foi aprovada no último ano do Fernando Henrique e ninguém fala do Edson Cardoso. Na verdade, a lei tem a ver com o Edson Cardoso, que era do MNU, foi assessor do Paim, apresentou no mandato do Paim de deputado federal a lei, o Paim depois se elegeu senador, o Edson ficou fora. Aí quando o Benhur, lá do Mato Grosso, do Grupo TEIS, é eleito deputado federal pelo PT, convida o Edson para ser assessor dele de novo, o Edson reapresenta a lei. A lei, para ser aprovada, tem que ser colocada como fosse da Esther Gross, que não era autora da lei, da Esther Gross. Aí ela, como presidente da Comissão de Educação do governo Fernando Henrique, aprova a lei. E, na verdade, ela é sancionada pelo Lula, mesmo assim vetando a participação da sociedade civil negra. Quase ninguém percebeu isso. E aí, que é uma história que... Quem é que conhece essa história, né? Todo esse trâmite, né? Para se chegar à promulgação. E aí ela é homologada, e aí daí? Né? Como é que essa lei é colocada em prática? Como é que é cobrada a implementação dela nas escolas, de um modo geral? A gente tem dificuldade ainda com livros com determinados temas. Se a gente trabalha a temática negra, religiosa, cultural, a gente tem essa crescente do movimento neopentecostal, é uma dificuldade para a gente dentro dos espaços escolares, nos terreiros também. A região que eu moro aqui em Santa Cruz da Serra, em Parque Paulista. O terreiro, onde é o terreiro ainda não teve ataque, mas aqui perto da minha casa já houveram diversos ataques a terreiro. Então, já teve, ano passado, teve período que eu não podia sair de casa, como eu sempre saí, que é pronta para estar indo para o terreiro, ou sair do terreiro para vir comprar alguma coisa no mercado. Então, é um movimento que assusta, é violento, né? Ele é violento, amedronta as pessoas, a gente vê pessoas antigas de axé se mudando, enfim, né? Então, imagina isso dentro da escola, né? É também uma violência, Quando eu passo e um professor fala para a turma, mesmo sem eu ouvir, lá vai a macumbeira da escola, ali está cheio de alunos macumbeiros, como ele diz, né? E eles se calam, eles sabem de onde eu sou, me reconhecem e precisam se calar porque tem medo de represar, enfim. Né? Então, nesse quadro que a gente tem, é uma dificuldade porque a gente não vê efetivamente políticas públicas para cobrar a implementação dessa lei. Porque precisa de uma política pública, não é só ter a lei, né? E as políticas públicas para se fazer valer essa lei. Curricular, pensando em matriz curricular. Não pensar em projeto, não pensar em culminância, não pensar em datas comemorativas, que para a gente não tem nada de comemoração, né? Pensar até na formação desse professor, que também aprendeu que a África é só mostrar povo escravizado, que é não mostrar essas tecnologias, que é não mostrar o que a gente tem de saberes, de conhecimento, de mostrar que o próprio... Eu acho que esse movimento que o povo de terreiro tem feito, de abrir as portas do terreiro, aqui a gente tem como exemplo aqui o Pai Paulo, aqui em Magé, do Ogum Alacorô, que abre o terreiro já há muitos anos para atividades culturais que o próprio povo de terreiro da casa dele organiza, e ele sempre chama alguém da academia também. A gente também tem feito há 3 anos, a gente participa dos 21 dias de ativismo antirracismo, abrindo as portas do terreiro com oficinas, com as nossas temáticas. E também fazendo em setembro culturas de axé, né, que é o movimento do povo de terreiro, apresentando dentro da nossa religiosidade o que se tem de trabalho, o que se tem de produção de conhecimento nessa área. Então, eu acho que esses movimentos também que a gente tem feito que podem ir colaborando e pressionando esse poder público para organizar políticas públicas, e a gente precisa ter gente nossa também nesses espaços para poder dar conta dessas questões, né? E com essa coisa desse capital simbólico, que é a academia, né? Que o cara não pode ser secretário, tem que ser doutor. Nós temos um montão de doutor e doutora. Pois é. E educador.
Eu acho que é esse que é como eu faço o debate agora para a questão da disputa da prefeitura do cargo majoritário. Mas por que não? Né? Porque Uhum. aí você passa a dialogar com a sociedade, é interessante. É muito engraçado quando as pessoas me vêm falar, nos grandes meios que me chamam, né, de comunicação da academia, o cara já fica meio assim, impactado com a roupa, né? Mas Sim, quando eu digo, não, meu filho, isso aqui é um costume africano, isso não é roupa religiosa, sim, isso é um costume, é entendeu? costume. Assim como o cara usa o terno dele, entendeu? Essa é A uma gente roupa. não está fantasiado. Mas o cara já toma um susto, né? Eu já ando assim para provocar mesmo, no sentido que tem um costume, tem Uhum, uma forma diferente. Não é para ser mais engraçado ou ser folclórico, uhum, né? Embora até no estereótipo as pessoas, vai lá o vendedor de pipoca, né? O pipoqueiro. As pessoas têm essa mania, aham, mesmo na esquerda, de coisa meio pejorativa. Então você precisa ter firmeza. E é muito interessante observar que com esse movimento que se criou agora nos Estados Unidos e na Europa, o pessoal começa a derrubar a estátua e tal, né? Isso vai abrir da descolonização um debate muito amplo para sim, essas questões, né? E aí, querendo ou sim, não, os terreiros já trazem essa contribuição há muito tempo. Quer dizer, o movimento negro ele não adianta só fazer um discurso econômico, a esquerda faz muito um discurso econômico, né? Isso não dá conta de tudo, e tem que levar em conta que o que tem de matriz cultural na sociedade brasileira nasceu nos terreiros. Seja o samba, seja a capoeira, seja o maculelê, seja o sim. que for. Porque E os até africanos não uma eram questão cartesianos. econômica, né? O É, que é Exu é, Olojá? Olojá, o grande é, senhor do mercado. Né? A gente sim, aprende isso. Né? Você não faz as coisas de graça. De graça no sentido da troca de energia, ou seja, enfim. Né? A gente tem, claro que é uma outra lógica, não é essa lógica capitalista, mas Exu ensina isso a gente. Esse movimento, essa troca, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar mais nós mesmos, de modo de, a gente tem que olhar mais para as nossas culturas, para os nossos ensinamentos, né? Porque a gente tem muita direção, muita orientação dentro dos próprios terreiros, né? Não é à toa que a gente está aí na resistência há tantos anos. Né? É a polícia que persegue, é o traficante, é a outra religiosidade, e a gente está aí nessa luta porque a gente tem uma gama de conhecimentos que permite que a gente lute, que a gente resista. Porque eu acho que a resistência também não é só na força física, né? É um sim, pouco sim. isso que você está falando, que o senhor está falando. E quando eu cheguei na Unicamp, que eu chegava de alacá, fio de conta e cabeça coberta, as pessoas me perguntavam tudo. Menos se eu era aluna do programa de pós-graduação, perguntavam se eu trabalhava lá, perguntavam se eu participava de algum projeto. Ninguém perguntava se eu fazia parte do programa de algum curso, pós-graduação. algum curso de extensão, Isso, entendeu? alguma extensão, isso mesmo. Alguma extensão. Por quê? Porque não é comum estar nesses espaços. Então, acho que ocupar esses espaços e a gente utilizar as nossas teorias, né? Quando eu vou falar de racismo religioso, utilizar o livro que o senhor lançou, entendeu? Tá propagando e reverberando as teorias que a gente já tem muita teoria construída por povo de terreiro. E a gente precisa fazer isso reverberar. Quem é que vai fazer isso reverberar? Nós. Nós que estamos aí nessa pegada de estar dentro desses espaços. E hoje a gente já está com um grupo considerável, né? Porque antes a gente tinha um grupo bem mais reduzido. Hoje a gente está com um grupo, Sim, ainda sim. não é o ideal, mas a gente já tem um grupo considerável que já produziu uma teoria, né? Que já tem um local dentro dessa academia. E aí a gente Academia. vai estar propagando cada vez mais, tentando se fortalecer a partir disso. Eu acho que isso é extremamente importante e fundamental para as nossas lutas mesmo cotidianas, né? Para estar se instrumentalizando e tudo mais. Agora, gostaria que você falasse também um pouco o que eu observo que tem um problema que acaba virando um conflito desnecessário. Uma coisa é uma pessoa como você que tem uma trajetória dentro do candomblé que vai para a academia. Nós vamos observar isso. Por quê? Era o inverso antes. Antes era o cara que era o pesquisador, ia para o candomblé estudar alguma coisa e acabava virando candomblecista. Isso. Então, assim, alguns candomblecistas honorários. Uma pessoa que virou um Ogã, virou Ogã honorário. É Ogã porque o nome é que importa. Não é nem a prática em si, a vivência em si. Né? Então, isso tem criado alguns conflitos.
E claro que essa nova geração acadêmica que surge de dentro, né, começa, de fato, a ocupar o espaço que o outro já tem. Isso virou também um conflito, porque a outra pessoa ela se pega no conhecimento acadêmico dela, cartesiano dela, que está lá mais tempo, como se fosse a uma grande autoridade. Mas engraçado que mais antes o que legitimava ela dizer que estava ali. Né? Como é que você tem visto esse movimento e que possibilidade nós temos de construir uma possibilidade maior de diálogo que seja bom para preservar a luta dos nossos? Porque o nosso papel na academia é justamente isso, não é nem ensinar ninguém a nada, nem embaixo nem em cima, mas é usar esse código e fazer ele uma força política em defesa das nossas tradições. Sim. Como é que você vê isso? Eu acho que o movimento são essas práticas que a gente tem tido na academia de utilizar os nossos como referencial teórico. Por exemplo, eu vou pensar etnomatemática, eu vou usar a IAO lá, a Luane Bento, de Iemanjá, que é uma pesquisadora na área da etnomatemática potente. Se eu quero pensar literaturas, eu sempre consulto a Jaqueline Oliveira, Jaqueline Diobá, né? Alessandra Izinga, professora Rosiane Rodrigues, o Anderson Flor do Nascimento, que são pessoas de terreiro, sempre foram de terreiro, e têm produção teórica, né? Já constituída para reforçar os nossos textos, os nossos artigos. A Luzi Borges, lá na Bahia, na Estadual de Santa Cruz, né, que fala de cibercultura e educação nos terreiros, a própria Bomi Wanda e a Ebevanda Machado, e pegar pessoas que também utilizam, como o professor Eduardo Oliveira, que fala de uma epistemologia ancestral, fala da filosofia do encantamento. Então, são pessoas que vão utilizando o referencial do terreiro, essa teorização das nossas práticas, dos nossos conhecimentos de terreiro, para teorizar as nossas pesquisas e fundamentar as nossas pesquisas. Porque eu acho importante mostrar isso, que a gente não está só falando do exótico, a gente não está falando só de uma coisa que é diferente, a gente está teorizando, a gente tem uma teoria, a gente tem uma produção de conhecimento que se justifica, né, com referenciais teóricos. Eu acho que essa prática da gente estar utilizando os textos dos nossos irmãos, dos nossos mais velhos, dos nossos mais novos, é que vão estar ajudando a gente a se fortalecer cada vez mais e mostrar que essa lógica cartesiana da vaidade, ela precisa ser quebrada. Porque a gente não vai pelo viés da vaidade. Porque a nossa filosofia, nosso modo de enxergar o mundo não é esse. Não é esse. Pelo contrário, é de um estar ajudando o outro, um estar colaborando com o outro. E até quando você vê que alguma coisa não está certa ali, você acha que aquilo ali, você pode dar um toque no outro, a gente tem essa escuta aberta. Né? Eu acho que é importante a gente também estar com a escuta aberta para não cair nas armadilhas, porque eu acho que quando a gente entra na academia e o afã de dar conta, né? Porque a gente tem que dar conta, é de prazo, é uma outra lógica que a gente não está acostumado. Então, a gente também tem que ter o cuidado de não cair nas armadilhas dessa lógica acadêmica. E eu acho que o que a gente está fazendo é reconstruindo ou ressignificando essa lógica acadêmica a partir das nossas teorizações. Então, eu acho que reforçando os nossos irmãos mais velhos, mais novos, e está utilizando, e está conversando, está trocando, e principalmente os parceiros, né? Vou dar um exemplo, o professor Nielson Bezerra, ele é de uma formação evangélica, mas ele é super aberto, ele vai no terreiro, ele visita o terreiro, né? Ele está aberto para essas práticas, ele percebe que ele é cria aqui da Baixada Fluminense, e que a criação que a mãe dele, assembleiana, dava para ele, era uma educação afrodiaspórica. Desse diálogo, inclusive. Desse diálogo, pois inclusive. O tempo todo. Há 40, 30 anos, há 40 anos atrás, 50 anos, esse povo nas comunidades, eles dialogavam. As crianças evangélicas pegavam doce de Corno Damião. Sim, pegava doce. É tudo pro terreiro. Todo mundo saía junto para correr atrás de doce. De doce. Essa hora se esquecia tudo, era o doce. Então, isso mostra, né? E se ficasse doente, alguém rezava do lado. Vai lá que a fulana reza.
Entendeu? Se tivesse passando necessidade e tivesse um frango, tivesse Dava uma comida, comida dava no terreiro, lá. tava Dava lá e não lá. tinha problema nenhum. Então, eu acho que também os parceiros que não são, não, nem sei se eu posso dizer que não são, mas que tem uma educação também afrodiaspórica, mesmo nas outras religiosidades, são parceiros, estão na luta antirracista também, eu acho que a gente tem que acolher e tem que estar escutando, tem que estar Isso. puxando. A sua fala é muito boa porque cresceu muito. Eu tenho acompanhado lives de jovens, tem a Afrocrente, uma turma, os negros evangélicos estão começando a questionar a estrutura da igreja. E justamente se lembraram, sabe, o Kleber Luca é um exemplo, que é meu aluno lá na UFRJ, está fazendo mestrado em História. Né? Ah, Eu acho que legal. esse tá lá, ele tem dado uma contribuição, ele fala sobre ele. Por que eu não posso ser intolerante? Ele diz isso, que eu fui obrigado numa casa de santo, quem me dava comida era mãe de santo, entendeu? A minha mãe era mãe Pois de 3 é. filhos, mas essa experiência social que todos nós vivemos nesses espaços, elas não pode colocar como uma questão da fé religiosa nos divida, porque não era assim que acontecia. Nós nem temos isso, que a gente acaba aceitando todo mundo, né? Quando o cara entra na casa, você não pergunta o que o cara quer fazer, nem de onde ele vem. É, O candomblé tem essa coisa, né? Ele é mais é. acolhedor. Você abre a porta, né? Abre a porta. Então, eu queria agora que nós vamos ter, falta agora 4 minutos para encerrar, e sua fala é muito Rapidinho. potente, mas sua fala é muito potente. Obrigada. Primeiro que eu tenho muito orgulho de você, né? Como tem de todos nós que estão na academia, eu sempre estou, os que chegaram antes de mim também. Eu acho que nós precisamos, eu acho que, principalmente, o pessoal não entende quando eu digo professor doutor Babalaô, todo mundo acha que é graça. Não, não é graça, não. Eles têm que entender que tem pessoas da religião, isso é voltado para aqueles que não conseguem se colocar para a sociedade. Tem a sociedade escrevendo o macumbeiro e o preto, mas o doutor é obrigado a respeitar. Você passou do trânsito do... Então eu digo para todo mundo, coloca assim, cara, porque o padre não precisa, porque ele faz seminário, né? O pastor faz seminário. Então, para todo efeito, o cara é formado em filosofia, entendeu? E nós parecemos um Isso. bando de ignorantes, né? De maluco, que não faz bodega nenhuma. Então, você tem que demarcar, só para demarcar para eles, não é para o nosso lado, nem para aparecer no grupo, ser maior do que Sim. todo mundo, mas para a sociedade demarcar. Então, eu queria que você, agora, esses 3 minutos, você dedicasse a dizer para os nossos, né, o que você acha importante que se faça dessa unidade, dessa possibilidade, do respeito daqueles que estão nesses espaços que sofrem discriminação dos vários pontos, o religioso e o acadêmico, porque esse mundo é um mundo branco, né, e acho que a gente está lidando com religião, né? Não acho que é muito fácil. Então, como é que você diria isso? E para esses jovens que têm que trilhar esse caminho que está na religião, que você está trilhando e outros aí. É muito importante. Sim. Primeiro, também quero agradecer, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ver tanto amigo, tanto filho de santo, tanta gente de axé. É importante estar aqui ouvindo a nossa conversa, né? Para mim também é um orgulho. Eu acho que a gente precisa dar a mão um para o outro mesmo, né? De estar ajudando. Eu não me nego a orientar ninguém que eu não estou ligada a nenhuma universidade agora, mas se me pedir ajuda, referencial teórico, eu estou aqui. Tem concurso, ajuda a estudar. Eu acho que essa ajuda que a gente precisa dar um para o outro, eu acho que faz falta. Faz falta. E também um apoio mesmo, eu acho que precisa de um apoio emocional para quem está chegando nessa academia, para não desistir ou para não sucumbir a ela. Porque senão os nossos acabam se deixando levar por essa vaidade, por esse campo de disputa tão feio que é, né, que a gente sabe, por conta dessas ambições e vaidades e vagas e bolsas, e enfim. É uma agressividade muito grande nesses campos. Então, eu acho que a gente precisa estar atento às nossas filosofias, aos nossos conhecimentos, ao que a gente aprende dentro do terreiro, né, para poder se fortalecer. Né? Então, tá se ajudando, tá divulgando o trabalho um do outro. Eu acho que isso é fundamental. A gente não está disputando campo. A gente está ampliando as discussões de campo. Eu parto desse princípio. Isso é muito bom, muito bom. Eu quero dizer para você que a minha entrada na academia ela serviu para isso, né? Eu digo para todo mundo lá na UFRJ, né? No fundo é isso. Tem muita gente lá estudando, muita gente que entrou a partir do esforço nosso, muita gente que eu tenho orientado,
e com muito axé nós temos que estar juntos. Você é Isso. uma das referências nossas, acadêmica, religiosa, intelectual, muito importante para o Obrigada. nosso povo. Axé, um abraço Obrigada. para a sua casa, para Axé, o seu axé, e axé, contribuição a todos axé. nós. Tá bom? Axé, axé.